Eu nunca dormi com um homem, revelou ela num sussurro que parecia mais forte do que o som da chuva batendo nas janelas da mansão. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles, tão frágeis quanto a respiração dele, deitado no sofá, ferido e vulnerável, um milionário acostumado a controlar tudo, menos aquele instante. Ela se chamava Elisa. Tinha pouco mais de 20 anos, mãos delicadas e um olhar que misturava inocência e coragem. Trabalhava ali havia apenas alguns meses, sempre discreta, quase invisível, como se sua presença não merecesse ocupar espaço. Mas naquela noite, nada nela passava despercebido. Leonardo tentou se mover e uma dor aguda atravessou seu corpo. O acidente o deixara fraco, dependente, algo que ele jamais imaginara sentir. Seus olhos escuros encontraram os dela, e havia neles uma curiosidade nova, quase reverente. Não precisava me dizer isso, murmurou ele, com a voz rouca. Eu precisava, respondeu Elisa, aproximando-se para ajustar o curativo em seu ombro. Por que o senhor, você, está me olhando diferente? Ele sorriu de leve. Não um sorriso arrogante que estampava capas de revistas, mas um verdadeiro, humano, quebrado. Talvez porque, pela primeira vez, alguém me vê quando eu não sou nada além de um homem machucado. O silêncio que se seguiu foi confortável, íntimo. A chuva continuava, e a mansão, normalmente grandiosa e fria, parecia menor, mais quente. Elisa sentou-se ao lado dele, mantendo uma distância respeitosa, mas próxima o suficiente para que ele sentisse perfume suave de sabonete em seus cabelos. Ela contou, aos poucos, sobre sua vida simples, sobre como crescerá acreditando que o amor era algo raro, quase sagrado. Falava com cuidado, como se cada palavra tivesse peso. Leonardo escutava sem interromper, fascinado pela maneira como ela transformava histórias comuns em algo profundo. Você é jovem demais para carregar tanta seriedade, disse ele, num tom quase carinhoso. E você é jovem demais para parecer tão cansado, respondeu ela, surpreendendo-se com a própria ousadia. Os olhos dele se prenderam novamente. Havia ali uma tensão silenciosa, não de desejo urgente, mas de reconhecimento. Como se duas almas, de mundos opostos, tivessem finalmente encontrado um lugar de descanso uma na outra. Quando Elisa se levantou para buscar água, Leonardo segurou seu pulso com delicadeza, quase pedindo permissão. Ela parou, o coração acelerado. Fique, disse ele. Só, fique mais um pouco. Ela voltou a sentar-se. Seus ombros quase se tocavam agora. A proximidade fez com que ambos respirassem mais devagar, conscientes de cada pequeno movimento. Leonardo notou como as mãos dela tremiam levemente e sentiu um impulso inesperado de protegê-la de tudo, inclusive de si mesmo. Elisa, começou ele, mas as palavras falharam. Não sabia como explicar o que sentia. Nunca fora bom com sentimentos reais. Ela inclinou o rosto na direção dele, não o suficiente para um beijo, mas o bastante para que ele sentisse o calor de sua presença. Às vezes, não precisa dizer nada, sussurrou. O tempo pareceu desacelerar. Leonardo fechou os olhos por um instante, lutando contra a dor, contra o medo de se apegar, contra a certeza de que aquele momento mudaria algo dentro dele para sempre. Quando os abriu novamente, encontrou Elisa observando com uma ternura que o desarmou completamente. Lá fora, o trovão ecoou distante. Dentro da sala, o mundo parecia ter encolhido a distância entre dois corações jovens, batendo mais rápido do que deveriam, prestes a cruzar uma linha invisível que nenhum dos dois ainda tinha coragem de nomear. A mão dele ainda envolvia o pulso dela quando, lentamente, Leonardo afrouxou os dedos, como se tivesse medo de assustá-la. Elisa não se afastou. Pelo contrário, permaneceu ali, sentindo o calor que passará de um para o outro naquele toque breve, porém carregado de significado. O silêncio voltou a se estender entre eles, mas agora era um silêncio diferente, denso, vivo, como se dissesse mais do que qualquer confissão apressada. Você não precisa ter medo de mim, disse ele, quase num pedido, a voz baixa demais para competir com a tempestade lá fora. Eu sei que pareço alguém complicado. Ela sorriu de leve, sem ironia. Não tenho medo. Só, não estou acostumada a ser vista desse jeito. Leonardo observou o rosto dela com atenção. Havia uma pureza ali que não vinha da ignorância, mas da escolha de preservar algo num mundo que insistia em tirar tudo. Aquilo comoveu de uma forma inesperada. Ele,
que sempre tivera acesso fácil a pessoas, corpos, promessas vazias, sentia-se estranhamente inseguro diante daquela jovem que nada pedia além de sinceridade. Quando acordei depois do acidente, começou ele, achei que estaria rodeado de médicos, advogados, gente querendo algo de mim. Mas foi você que estava lá. Lembro do seu rosto antes mesmo de lembrar da dor. Elisa baixou os olhos, sentindo o coração acelerar. Eu só fiz o meu trabalho. Não, corrigiu ele suavemente. Você fez mais. A proximidade começou a parecer natural, inevitável. O sofá já não era grande o bastante para a distância que antes parecia necessária. O ombro ferido de Leonardo doía menos agora, ou talvez ele simplesmente tivesse esquecido da dor física, distraído por aquela presença que o acalmava. Elisa apoiou as mãos no colo, tentando controlar o tremor. Havia tantas coisas que nunca sentirá, tantos pensamentos novos surgindo ao mesmo tempo, que era difícil organizá-los. Ela sempre acreditara que o amor chegaria de forma simples, previsível. Nunca imaginara que começaria assim, numa noite de tempestade, com um homem poderoso reduzido à fragilidade. Leonardo, ela disse, pronunciando o nome dele pela primeira vez sem formalidade. O que vai acontecer quando você melhorar? A pergunta pairou no ar, carregada de insegurança. Ele respirou fundo antes de responder. Eu não sei, mas sei que não quero fingir que isso não está acontecendo. Ela ergueu o olhar novamente. Os olhos dele não tinham pressa, nem promessas vazias. Apenas verdade. Isso a tranquilizou mais do que qualquer declaração exagerada poderia. A chuva começou a diminuir, transformando-se num som constante e suave. A luz fraca da sala criava sombras delicadas no rosto de Elisa, e Leonardo sentiu vontade de memorizar cada detalhe, como se temesse que aquela imagem pudesse desaparecer ao amanhecer. Fique comigo esta noite, disse ele, com cuidado, sem impor nada, não como empregado, mas como companhia. Ela hesitou por um instante, lutando contra o que aprenderá a vida inteira sobre limites e papéis. Ainda assim, algo dentro dela dizia que não havia perigo ali, apenas descoberta. Elisa assentiu devagar e apoiou-se no encosto do sofá, permitindo-se relaxar. O tempo passou de maneira estranha, elástica. Conversaram sobre coisas pequenas, músicas antigas, sonho de infância, lugares que Elisa só conhecia por fotografias. Leonardo falava menos do que o habitual, ouvindo mais, como se cada palavra dela fosse um presente raro. Em certo momento, o cansaço venceu, e ele fechou os olhos, a respiração ficando mais profunda. Elisa permaneceu imóvel, com medo de acordá-lo. Observou-o dormir, vulnerável, distante da imagem intocável que o mundo conhecia. Sentiu uma ternura inesperada crescer em seu peito, algo que ia além da admiração. Um cuidado silencioso, quase instintivo. Sem perceber, ele se moveu levemente, a mão encontrando a dela sobre o sofá. Os dedos se entrelaçaram de forma natural, como se sempre tivessem pertencido ali. Elisa sentiu um calor suave espalhar-se por seu corpo, uma sensação nova, tranquila, diferente de tudo que imaginara. Quando Leonardo abriu os olhos novamente, encontrou-a ainda ali. Você não foi embora, murmurou. Eu disse que ficaria. Ele apertou os dedos dela com cuidado. Obrigado. A madrugada avançou, e a mansão permaneceu em silêncio, como cúmplice daquele vínculo nascente. Elisa sabia que, ao cruzar aquela linha invisível, sua vida jamais seria a mesma. E, estranhamente, isso não a assustava. Leonardo, por sua vez, sentia algo se rearranjar dentro dele. Pela primeira vez, o futuro não parecia uma lista de compromissos e conquistas, mas um espaço em branco cheio de possibilidades delicadas. Ele virou o rosto na direção dela, tão perto que podia sentir sua respiração. Elisa, chamou, com uma suavidade que jamais usará antes. Se eu disser que você já mudou tudo, acreditaria? Ela não respondeu de imediato. Apenas sorriu, um sorriso tímido, sincero, que fez o coração dele bater mais forte. Seus rostos ficaram ainda mais próximos, e o mundo exterior pareceu desaparecer completamente, como se aquela noite tivesse criado um universo próprio, suspenso no tempo, onde cada segundo carregava a promessa de algo profundo prestes a acontecer. A respiração de ambos se misturava, lenta e incerta, como se estivessem aprendendo um novo ritmo juntos.
Elisa sentiu o coração bater tão alto que teve medo de que Leonardo pudesse ouvi-lo. Ele ergueu a mão livre, com cuidado quase reverente, afastou uma mecha de cabelo do rosto dela. O gesto foi simples, mas carregado de uma intenção que fez o ar parecer mais quente. Eu não quero assustar você, disse ele, a voz baixa, sincera. Nem ultrapassar nada que você não queira. Elisa engoliu em seco. Era a primeira vez que alguém lhe dava espaço ao mesmo tempo em que se aproximava. Você não está, respondeu, surpreendendo-se com a firmeza da própria voz. Só, tudo é novo para mim. Leonardo assentiu, compreendendo. Ele se ajustou no sofá com cuidado para não sentir dor, e Elisa instintivamente apoiou a mão em seu peito, ajudando-o. O contato fez com que ambos congelassem por um instante. Ela sentiu o coração dele bater sob seus dedos, forte, vivo, e percebeu que aquele homem, apesar de todo o poder, era tão vulnerável quanto ela naquele momento. Fique assim, murmurou ele. Ela manteve a mão ali, sentindo-se estranhamente segura. O silêncio voltou, mas não era vazio. Era um silêncio cheio de pequenos significados, de pensamentos não ditos, de desejos que ainda não sabiam o próprio nome. Com o passar do tempo, Elisa apoiou a cabeça no encosto do sofá, ainda próxima a ele. Leonardo observava o perfil dela, o jeito como seus cílios longos projetavam sombra suave sob a luz fraca. Ele nunca fora paciente, nunca acreditara em esperar. Mas com ela, esperar parecia natural, necessário. Quando eu era criança, começou ele, quebrando o silêncio. Achava que o amor era algo barulhento, algo que chegava impondo presença. Agora, ele hesitou, agora acho que é isso. Como? Quase invisível. Elisa sorriu, sentindo algo se aquecer dentro do peito. Eu sempre achei que o amor fosse distante, algo que acontecia com outras pessoas. Leonardo virou-se um pouco mais na direção dela, ignorando a leve dor no ombro. Talvez ele só chegue quando a gente para de procurar. A madrugada avançava e a chuva cessara completamente. Um silêncio profundo envolvia a mansão, interrompido apenas pelo som distante do relógio marcando as horas. Elisa percebeu que estava cansada, mas não queria se afastar. Era como se aquele espaço ao lado dele tivesse se tornado, de repente, o lugar mais seguro do mundo. Leonardo fechou os olhos por alguns segundos e respirou fundo. Fique aqui comigo, disse novamente, mas agora havia algo mais em sua voz. Não urgência, mas esperança. Ela se moveu com cuidado, sentando-se mais próxima, permitindo que o braço dele descansasse atrás de seus ombros. Não era exatamente um abraço, mas chegava perto o suficiente para que ambos sentissem o conforto da proximidade. Elisa apoiou a cabeça no ombro dele, com cautela para não machucá-lo. Ele ficou imóvel por um momento, como se temesse que qualquer movimento pudesse quebrar aquele instante. Depois, relaxou, inclinando levemente a cabeça até tocar os cabelos dela. O cheiro suave que vinha dela o fez sorrir sem perceber. Você é diferente de tudo que já conheci, disse ele, quase para si mesmo. Talvez porque eu não esteja tentando ser nada além de quem sou, respondeu ela, com simplicidade. Leonardo sentiu um aperto suave no peito. Passará a vida cercado por pessoas que queriam algo dele, que moldavam palavras e gestos para agradar ou conquistar. Elisa não fazia esforço algum. Ela simplesmente estava ali. E isso era mais poderoso do que qualquer jogo. O cansaço finalmente venceu, e Elisa fechou os olhos, mantendo-se encostada nele. Leonardo permaneceu acordado, observando-a, sentindo o peso leve de sua cabeça em seu ombro como algo precioso. Pensou no futuro, algo que raramente fazia sem ansiedade. Pela primeira vez, o futuro não parecia assustador. Horas depois, a luz suave do amanhecer começou a se infiltrar pelas janelas altas da sala. Leonardo sentiu Elisa se mexer lentamente, despertando. Ela abriu os olhos devagar, confusa por um segundo, até lembrar onde estava. Ao perceber a proximidade, corou levemente, mas não se afastou. Bom dia, disse ele, com um sorriso discreto. Bom dia, respondeu ela, a voz ainda carregada de sono. Eles permaneceram assim por alguns instantes, observando a luz mudar, como se aquele novo dia fosse um segredo compartilhado apenas entre eles. Elisa se endireitou com cuidado. Eu preciso preparar seu café e ver seus remédios, disse, retomando aos poucos o papel que conhecia.
Leonardo segurou suavemente a mão dela novamente. Depois, fique mais um pouco. Ela hesitou, mas acabou concordando, sentando-se ao lado dele. O dia começava, mas nada parecia apressado. Conversaram sobre o que fariam quando ele estivesse totalmente recuperado, sem promessas concretas, apenas possibilidades. Elisa falou de lugares simples que sonhava conhecer. Leonardo ouviu com atenção, imaginando-se ao lado dela em cenários que nunca haviam feito parte de seus planos. Você não precisa mudar sua vida por mim, disse ela, de repente, com um tom cuidadoso. Talvez eu queira mudar por mim mesmo, respondeu ele, olhando-a com sinceridade. E você? Só me mostrou que isso é possível. Elisa sentiu os olhos se encherem de emoção. Ela nunca se imaginara como alguém capaz de inspirar mudanças. Sempre fora aquela que se adaptava, que aceitava. Agora, percebia que sua presença tinha peso, significado. O som de passos distantes ecoou no corredor, lembrando de que o mundo ainda existia além daquela sala. Elisa se levantou, relutante, e estendeu a mão para ajudá-lo a se acomodar melhor no sofá. Eu volto logo, disse ela. Leonardo assentiu, mas seus olhos a seguiram enquanto ela se afastava. Algo nele sabia que aquele era apenas o começo. Não de uma história fácil, mas de uma verdadeira. Ele fechou os olhos por um instante, sentindo o coração leve, enquanto Elisa, do outro lado da sala, parava por um segundo antes de sair, levando consigo a certeza silenciosa de que, ao cruzar aquela porta, já não era mais a mesma pessoa que entrará na noite anterior. Elisa saiu da sala com passos suaves, mas sua mente permanecia ali, presa àquele olhar que ainda sentia sobre si. No corredor, apoiou-se por um instante na parede fria, levando a mão ao peito, tentando acalmar o coração. Nunca havia se sentido assim, vista, escolhida, importante sem esforço. Respirou fundo e seguiu para a cozinha, preparando o café com mais cuidado do que nunca, como se cada gesto carregasse um significado novo. Enquanto isso, Leonardo permaneceu no sofá, observando o teto alto da mansão com pensamentos que não costumavam visitá-lo. Pela primeira vez em muito tempo, não pensava em negócios, contratos ou expectativas alheias. Pensava nela, no jeito simples como falava, na forma como tocava sem intenção de possuir, apenas de estar. Aquilo deixava inquieto e, ao mesmo tempo, em paz. Quando Elisa voltou com a bandeja, o aroma do café fresco preencheu a sala. Leonardo ergueu o olhar imediatamente e um sorriso espontâneo surgiu em seus lábios. Você faz tudo parecer diferente, comentou ele. É só café, respondeu ela, mas havia um leve brilho em seus olhos. Ela sentou-se próxima a ele novamente, colocando a bandeja sobre a mesa baixa. Enquanto ele tomava o remédio, ela observava cada movimento, atenta, cuidadosa. Leonardo percebeu o olhar e sentiu algo se aquecer dentro do peito. Não era dependência, era conexão. Você sempre cuida assim de todo mundo? Perguntou. Elisa pensou por um instante. Não, só de quem importa. As palavras ficaram no ar, simples e profundas. Leonardo pousou a xícara devagar, sem desviar o olhar dela. Então eu importo? Ela assentiu, um pouco envergonhada. Importa? O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Pelo contrário, era acolhedor. Leonardo estendeu a mão e tocou a dela novamente, desta vez sem hesitação. Elisa não recuou. Seus dedos se entrelaçaram com naturalidade, como se aquele gesto já fizesse parte de uma rotina invisível. Elisa, ele começou, escolhendo as palavras com cuidado, eu sei que nossas vidas são muito diferentes. Eu sei, respondeu ela, com serenidade. Mas agora, aqui, isso não parece importar. Ele sorriu, admirando a maturidade escondida na juventude dela. Ao longo do dia, outros empregados passaram pela sala, médicos vieram avaliá-lo, mas nada parecia romper o fio invisível que os ligava. Cada olhar trocado, cada palavra breve, reforçava algo silencioso entre eles. À tarde, Leonardo insistiu em caminhar um pouco pelo jardim, apoiado nela. Elisa colocou o braço dele ao redor de seus ombros com cuidado, guiando-o devagar. O jardim estava úmido pela chuva da noite anterior, o ar fresco, carregado de um cheiro suave de terra e flores. Nunca reparei como esse lugar é bonito, disse ele, observando as árvores. Talvez porque você nunca precisou, respondeu ela.
Ele a olhou, compreendendo mais do que as palavras diziam. Caminharam em silêncio por alguns minutos, até chegarem a um banco de madeira sob uma árvore antiga. Leonardo sentou-se com esforço, e Elisa permaneceu em pé à sua frente. Sente-se, pediu ele. Ela hesitou, mas acabou sentando-se ao lado dele. O sol da tarde filtrava-se pelas folhas, criando sombra suave sobre eles. Leonardo virou-se levemente, encarando-a. Você acredita que algumas pessoas entram na nossa vida para nos lembrar de quem somos? Perguntou. Elisa pensou por um instante. Acho que sim. Às vezes, para nos mostrar quem ainda podemos ser. Ele sorriu, tocado. A proximidade aumentava a cada segundo, não por pressa, mas por inevitabilidade. Leonardo ergueu a mão e tocou o rosto dela, com extrema delicadeza, como se pedisse permissão sem palavras. Elisa fechou os olhos por um breve momento, permitindo. O toque era leve, quase etéreo, mas suficiente para fazer o coração de ambos acelerar. Leonardo aproximou o rosto, parando a poucos centímetros do dela. Se eu for longe demais, murmurou. Você vai saber, respondeu ela, abrindo os olhos. Não houve beijo, apenas a promessa dele, suspensa no ar, fazendo tudo parecer ainda mais intenso. Leonardo afastou-se um pouco, respeitando o limite invisível que ambos compreendiam. Elisa sorriu, sentindo-se segura naquela escolha. Quando o entardecer chegou, voltaram lentamente para dentro. A mansão começou a ganhar tons dourados e o cansaço voltou a se manifestar em Leonardo. Elisa ajudou a se acomodar novamente no sofá, cobrindo-o com uma manta leve. Fique aqui, disse ele, segurando a mão dela antes que se afastasse. Ela sentou-se no chão, apoiando-se ao lado do sofá, a cabeça próxima à mão dele. Leonardo observava os cabelos dela caírem sobre o rosto, sentindo uma ternura profunda. Passou os dedos suavemente pelos fios, um gesto quase inconsciente. Você não faz ideia do quanto isso significa para mim, disse ele. Eu acho que faço, respondeu ela em voz baixa. A noite caiu devagar, sem tempestade dessa vez. Apenas um céu limpo e silencioso do lado de fora. Dentro da sala, duas vidas continuavam a se entrelaçar, não com promessas grandiosas, mas com presença. Leonardo adormeceu novamente, segurando a mão dela, enquanto Elisa permanecia ali, acordada, refletindo sobre como algo tão simples podia ser tão transformador. Ela sabia que desafios viriam. Diferencas, all-hairs, julgamentos. Mas, naquele instante, nada disso parecia real. Tudo o que existia era o som da respiração dele, o calor de sua mão, e a certeza silenciosa de que aquela história estava apenas começando, crescendo lentamente, como algo vivo, que ainda tinha muito a revelar. A noite avançou tranquila, e Elisa continuou sentada ao lado do sofá, observando Leonardo dormir. Em alguns momentos, ele se mexia levemente, como se estivesse preso a pensamentos mesmo durante o sono. Ela ajustava a manta com cuidado, um gesto simples que, para ela, carregava uma importância imensa. Nunca havia cuidado de alguém daquela forma, não apenas por obrigação, mas por escolha. Quando ele despertou novamente, já era madrugada profunda. A casa estava envolta em um silêncio quase absoluto. Leonardo piscou algumas vezes até reconhecer o ambiente. Ao sentir a mão de Elisa ainda entrelaçada à sua, um sorriso discreto surgiu em seu rosto. Você ainda está aqui, murmurou. Eu disse que ficaria, respondeu ela, a voz suave, mas firme. Ele se sentou um pouco melhor, apoiando as costas nas almofadas. Elisa levantou-se do chão e sentou-se novamente no sofá, mantendo a proximidade. A luz fraca de um abajur criava um clima íntimo, quase irreal. Sabe, começou Leonardo, sempre achei que tivesse tudo sob controle. Minha vida, minhas escolhas, até meus sentimentos. Mas desde que você entrou naquela sala, ele parou, procurando as palavras. É como se algo tivesse mudado de lugar dentro de mim. Elisa sentiu um arrepio percorrer-lhe a pele. Mudanças nem sempre são ruins, disse ela. Não, concordou ele. Às vezes, são exatamente o que precisamos. Ele observou o rosto dela com atenção, como se estivesse tentando gravar cada detalhe. Elisa sentiu o peso daquele olhar, não como algo que a intimidava, mas como algo que a acolhia. Pela primeira vez, ela não se sentia pequena diante de alguém tão diferente de seu mundo. Conte-me mais sobre você,
pediu Leonardo. Não sobre o que faz aqui, mas sobre quem você é. Ela respirou fundo antes de começar. Falou sobre a infância simples, sobre os sonhos que guardava em silêncio, sobre o medo de esperar demais a vida e acabar se decepcionando. Falava com honestidade, sem adornos, e Leonardo escutava como se cada palavra fosse essencial. Você é mais forte do que imagina, disse ele quando ela terminou. Talvez, respondeu ela. Ou talvez eu só tenha aprendido a continuar. O relógio marcou outra hora, e nenhum dos dois pareceu notar. A conversa fluía com naturalidade, alternando silêncios confortáveis e confissões tímidas. Em certo momento, Elisa percebeu que Leonardo observava com uma intensidade diferente. O que foi? Perguntou. Estou tentando entender como alguém tão jovem consegue ser tão inteira, respondeu ele. Ela sorriu de leve. Talvez porque eu nunca tive espaço para ser outra coisa. Leonardo levou a mão ao rosto dela novamente, desta vez com um pouco mais de firmeza, mas ainda assim respeitosa. O polegar deslizou suavemente por sua bochecha, e Elisa sentiu o coração acelerar. Ela não recuou. Seus olhos encontraram os dele, e o mundo pareceu se reduzir àquela troca silenciosa. Ele se inclinou um pouco mais, parando novamente antes de qualquer gesto que pudesse mudar tudo. Eu quero fazer isso da maneira certa, disse ele. No seu tempo. Elisa sentiu uma emoção profunda crescer em seu peito. Obrigada, sussurrou. Ela apoiou a testa na dele por um breve momento, um gesto simples, mas carregado de significado. Leonardo fechou os olhos, absorvendo aquele contato, sentindo uma paz que jamais experimentara. Não havia urgência, apenas presença. Com o passar das horas, o cansaço voltou a se instalar. Elisa se acomodou novamente ao lado dele, e Leonardo, instintivamente, envolveu-a com o braço são. Ela permitiu-se relaxar, apoiando-se em seu peito, ouvindo o som tranquilo de sua respiração. Quando o amanhecer começou a se anunciar mais uma vez, a luz suave invadiu a sala, revelando uma nova manhã. Elisa abriu os olhos lentamente, ainda envolta nos braços dele. Por um instante, pensou estar sonhando, mas o calor, o cheiro, a presença eram reais. Leonardo despertou logo depois, percebendo a posição em que estavam. Dormiu bem? Perguntou, com um sorriso quase tímido. Melhor do que eu imaginava, respondeu ela. Eles permaneceram assim por alguns minutos, observando o dia nascer. Não havia pressa em se levantar, em retomar papéis ou responsabilidades. Aquela bolha de intimidade parecia protegê-los do mundo exterior. Hoje virão mais pessoas, disse Leonardo, quebrando o silêncio. Médicos, advogados, visitas que eu não posso evitar. Elisa sent you, compreendendo. Eu sei, mas eu queria que você soubesse, continuou ele, que nada disso muda o que está acontecendo aqui. Ela levantou o olhar para ele. Eu confio em você. As palavras saíram naturalmente, e ao ouvi-las, Leonardo sentiu um peso doce sobre o peito. Confiança era algo raro em seu mundo. Ele segurou o rosto dela entre as mãos, com cuidado, e deixou um beijo leve em sua testa, carregado de promessa. Elisa fechou os olhos, sentindo-se segura. Sabia que os desafios estavam apenas começando, que o mundo deles era feito de diferenças difíceis de ignorar. Mas também sabia que algo verdadeiro havia nascido ali, algo que crescia silenciosamente, fortalecendo-se a cada olhar, a cada gesto contido. Quando os primeiros sons da casa despertando ecoaram pelos corredores, Elisa se levantou devagar. Eu preciso começar o dia, disse ela, relutante. Leonardo assentiu, mas segurou sua mão mais uma vez. Não vá longe. Ela sorriu. Eu estou aqui. E enquanto se afastava, levando consigo aquela conexão invisível, Leonardo permaneceu observando, sentindo que, pela primeira vez, a solidão que sempre o acompanhará começava a se desfazer, dando lugar a algo novo, profundo, que ainda estava longe de revelar tudo que poderia se tornar. Elisa saiu da sala e o som suave de seus passos se perdeu pelo corredor, mas a sensação de sua presença continuou ali, quase palpável. Leonardo fechou os olhos por um instante, respirando fundo, como se quisesse guardar dentro de si tudo que aquela manhã silenciosa lhe oferecerá. Havia algo diferente em seu peito, uma mistura de calma e expectativa que ele nunca aprenderá a nomear. Na cozinha, Elisa apoiou as mãos na bancada fria e deixou escapar um suspiro longo.
Seu reflexo no vidro da janela parecia o de outra pessoa. Os olhos brilhavam mais, o rosto carregava uma expressão nova, quase luminosa. Ela passou os dedos pelos cabelos, tentando se recompor, mas era impossível fingir que nada havia mudado. Algo dentro dela despertara, algo que não podia mais ser ignorado. Ao voltar à rotina da casa, sentiu olhares curiosos dos outros empregados. Alguns percebiam sua distração, outros notavam cuidado ainda maior com cada detalhe. Elisa mantinha a postura discreta de sempre, mas por dentro tudo parecia diferente. Cada tarefa era feita com um pensamento distante, sempre voltando para Leonardo, para o jeito como ele a olhava, como falava seu nome. Mais tarde, quando retornou à sala para verificar se ele precisava de algo, encontrou-o sentado com dificuldade, tentando alcançar um livro sobre a mesa. Sem pensar, ela se aproximou rapidamente. Não devia se esforçar assim, disse, pegando o livro e entregando-lhe. Leonardo sorriu, um pouco constrangido. Ainda não me acostumei a precisar de ajuda. Você não precisa se acostumar, respondeu ela com suavidade. Só aceitar. Ele segurou o livro, mas não o abriu. Seus olhos permaneceram nela. Você faz isso parecer fácil. Não é fácil, confessou Elisa, mas é necessário. Ele assentiu lentamente, como se absorvesse não apenas aquelas palavras, mas tudo o que ela representava. Elisa percebeu cansaço em seu rosto e ajeitou as almofadas atrás dele, ajudando a se acomodar melhor. O toque entre eles era natural agora, desprovido de hesitação, mas ainda carregado de significado. Você deveria descansar, disse ela. Só se você ficar por perto, respondeu ele, sem desviar o olhar. Ela sentou-se na poltrona próxima, mantendo-se visível para ele. Leonardo fechou os olhos por alguns minutos, relaxando. Elisa observava cada detalhe. A respiração, o movimento quase imperceptível dos dedos, a vulnerabilidade que ele raramente permitia que alguém visse. Com o passar do dia, o médico voltou para uma nova avaliação. Elisa permaneceu próxima, atenta às orientações, enquanto Leonardo respondia às perguntas com paciência. Em vários momentos, seus olhares se encontravam, como se confirmassem silenciosamente que estavam passando por aquilo juntos. Quando ficaram novamente a sós, Leonardo quebrou o silêncio. Eu nunca imaginei que alguém pudesse se importar assim, sem querer nada em troca. Elisa sentiu um aperto leve no peito. Talvez porque eu não esteja esperando nada, disse ela. Só acendo. Ele sorriu, tocado. Isso é raro. A tarde avançou lentamente. A luz mudava dentro da sala, desenhando sombras longas nas paredes. Elisa trouxe chá, ajustou a manta, abriu as janelas para deixar o ar fresco entrar. Cada pequeno gesto era observado por Leonardo como algo precioso. Você sabe, disse ele de repente, que vai chegar um momento em que todos vão notar. Notar o quê? Perguntou ela, embora soubesse a resposta. Nós, respondeu ele. O que está acontecendo aqui? Elisa respirou fundo. E pense nisso. Isso te assusta? Perguntou ele, com cuidado. Ela demorou alguns segundos antes de responder. Um pouco, mas fingir que nada existe me assustaria mais. Leonardo sentiu uma admiração profunda por aquela honestidade. Estendeu a mão, e Elisa segurou sem pensar. Seja o que for que venha, disse ele, eu quero enfrentar com você. Ela sentiu os olhos marejarem, mas manteve a voz firme. Então vamos devagar. Devagar, concordou ele. No início da noite, a casa ficou mais silenciosa. Os empregados se recolheram e a mansão voltou a parecer grande demais para poucas pessoas. Elisa acendeu algumas luzes suaves, sentou-se novamente ao lado de Leonardo. O clima era tranquilo, quase íntimo demais para ser ignorado. Conte-me algo que ninguém sabe, pediu ela, de repente. Leonardo arqueou uma sobrancelha, surpreso. Algo que ninguém sabe. Sim, respondeu ela, sorrindo. Só eu. Ele pensou por um momento, depois suspirou. Eu sempre tive medo de ficar sozinho, mesmo cercado de gente. Elisa apertou a mão dele com carinho. Você não está sozinho agora. Ele a olhou com uma intensidade que fez o ar entre eles parecer mais denso. Não houve palavras depois disso. Apenas a certeza silenciosa de que aquela confissão os aproximara ainda mais. A noite caiu completamente, trazendo consigo um céu limpo e estrelado.
Elisa ajudou Leonardo a se levantar para ir até o quarto, caminhando devagar ao seu lado. Cada passo era cuidadoso, cada gesto carregado de atenção. Quando chegaram à porta, ele parou. Obrigado, disse ele, olhando-a nos olhos. Por hoje, por tudo. Eu volto amanhã cedo, respondeu ela, hesitando por um instante antes de se afastar. Leonardo segurou sua mão mais uma vez, não para impedi-la, mas para prolongar aquele contato. Elisa sentiu o coração acelerar, consciente de que cada despedida agora carregava algo mais. Ela se afastou pelo corredor, sentindo o peso suave daquela ligação crescer dentro de si. Leonardo fechou a porta lentamente, apoiando-se nela por um momento, respirando fundo. Sabia que aquela história estava se aprofundando a cada dia, criando raízes silenciosas que não poderiam mais ser ignoradas, mesmo que o mundo ao redor tentasse impor limites que nenhum dos dois estava disposto a aceitar. Leonardo permaneceu encostado à porta por alguns segundos, sentindo o coração bater com uma intensidade que ele não reconhecia como dor nem como medo. Era algo novo, pulsante, quase vivo. Caminhou devagar até a cama e se sentou, respirando fundo, permitindo-se descansar. O silêncio do quarto não parecia vazio. Estava cheio da presença de Elisa, como se ela tivesse deixado um rastro invisível pelo ar. No quarto simples que ocupava no andar de serviço, Elisa sentou-se à beira da cama e ficou ali, imóvel, com as mãos entrelaçadas. O dia inteiro passava por sua mente em fragmentos, o jardim, o toque cuidadoso, as palavras ditas em voz baixa. Havia uma alegria contida em seu peito, acompanhada por uma responsabilidade que ela nunca sentirá antes. Não era apenas o coração que estava envolvido, era a vida inteira, reorganizando-se em silêncio. Na manhã seguinte, o sol ainda mal surgira quando Elisa já estava de pé. Preparou-se com calma, escolhendo um vestido simples, prendendo os cabelos com cuidado. Ao atravessar os corredores ainda silenciosos, sentiu uma antecipação suave, como se cada passo aproximasse de algo precioso. Bateu levemente à porta do quarto de Leonardo antes de entrar. Ele estava acordado, sentado na cama, com um livro aberto que parecia mais um pretexto do que um interesse real. "Bom dia", disse ele, sorrindo ao vê-la. "Bom dia", respondeu ela, aproximando-se. "Como se sente hoje?" "Melhor", respondeu, sincero. "Principalmente agora." Ela sorriu, mas desviou o olhar por um instante, consciente que aquela intimidade crescente precisava ser vivida com cuidado. Aproximou-se para verificar os curativos, seus dedos firmes e gentis. Leonardo observava cada gesto, cada respiração, como se estivesse aprendendo uma nova forma de atenção. "O médico deve passar mais tarde", disse ela, "mas acho que você pode caminhar um pouco depois do café." "Se você me acompanhar", respondeu ele, quase brincando. Ela assentiu, e o dia começou com uma leveza que ambos sentiam, ainda que não comentassem. Caminharam novamente pelo jardim, mais confiantes do que no dia anterior. Leonardo apoiava-se nela com menos esforço, e Elisa percebia melhora não apenas física, mas algo mais profundo, difícil de explicar. "Eu estava pensando", disse ele, enquanto se sentavam sob a mesma árvore, "que talvez eu precise ficar aqui por mais tempo do que planejei." "Por causa da recuperação?" perguntou ela. "Por causa de tudo", respondeu, olhando-a. Ela sentiu o rosto esquentar, mas não desviou o olhar. "Às vezes, ficar é mais difícil do que ir", disse ela. "E você?" perguntou ele. "Ficaria?" A pergunta era simples, mas carregava um peso imenso. Elisa respirou fundo. "Eu já estou ficando." Leonardo sorriu, sentindo uma emoção subir-lhe à garganta. Não disse nada, apenas estendeu a mão, e ela a segurou. O gesto era pequeno, mas carregava uma promessa silenciosa. Ao longo da semana, a rotina se estabeleceu de forma natural. Os dias eram preenchidos por cuidados, conversas, silêncios compartilhados. Os olhares se tornaram mais longos, os sorrisos mais frequentes. À noite, às vezes, sentavam-se juntos na sala, lendo ou ouvindo música baixa. Não havia pressa, apenas uma construção lenta, cuidadosa. Mas o mundo, inevitavelmente, começou a se aproximar. Um amigo de Leonardo apareceu certa tarde, trazendo notícias, risadas altas, uma presença que quebrou a bolha delicada que haviam criado. Elisa manteve-se discreta,
cumprindo seu papel, mas sentiu algo apertar dentro de si ao perceber como Leonardo se transformava ligeiramente diante de outras pessoas. Quando ficaram a sós novamente, ela estava mais quieta. Leonardo percebeu. O que foi? Perguntou. Nada, respondeu ela, mas sua voz não convencia. Ele se aproximou. Com cuidado. Fale comigo. Elisa hesitou. Depois decidiu ser honesta. Eu tenho medo de desaparecer quando o resto do mundo volta. Leonardo sentiu o impacto daquelas palavras. Segurou as mãos dela com firmeza. Você não desaparece, disse. Você é parte disso agora. Da minha vida. Ela o encarou, procurando sinais de exagero, mas encontrou apenas sinceridade. Eu preciso acreditar, disse ela. Então acredite em mim, respondeu ele, aproximando-se um pouco mais. Não houve beijo, mas houve algo talvez mais intenso, a decisão silenciosa de confiar. Elisa sentiu, sentindo o medo ceder espaço à esperança. Os dias seguintes trouxeram novos desafios. Mais visitas, telefonemas, assuntos que exigiam a atenção de Leonardo. Ainda assim, ele sempre encontrava um momento para ela. Um olhar, um gesto, uma palavra baixa no corredor. Elisa aprendia a navegar entre os dois mundos, tentando não perder a si mesma. Certa noite, sentaram-se novamente na sala, a casa quieta. Leonardo parecia pensativo. Quando eu estiver completamente recuperado, disse ele, as coisas vão mudar. Elisa sabia disso. Eu sei. Eu não quero que você se sinta presa, continuou ele. Nem que pense que precisa escolher algo agora. Ela olhou com calma. Eu não me sinto presa. Só envolvida. Ele sorriu, aliviado. Eu também. O relógio marcava horas tardias quando o silêncio se instalou novamente. Leonardo levantou-se com cuidado e foi até a janela, observando o céu. Elisa aproximou-se, ficando ao seu lado. O reflexo deles no vidro parecia contar uma história que ainda estava sendo escrita. Seja o que for que venha, disse ele. Sem olhá-la, eu quero tentar. Elisa sentiu um nó na garganta. Então vamos continuar tentando, respondeu. Eles permaneceram ali, lado a lado, sentindo o peso e a beleza daquele compromisso silencioso. Não sabiam o que o futuro traria, nem como o mundo reagiria. Sabiam apenas que algo verdadeiro estava crescendo entre eles, exigindo paciência, coragem e uma entrega que nenhum dos dois havia planejado, mas que agora parecia impossível evitar. O vidro frio da janela refletia dois rostos próximos, ainda separados por pensamentos que não eram ditos em voz alta. Leonardo foi o primeiro a se mover, afastando-se devagar e voltando para o sofá. Elisa o acompanhou, sentando-se ao lado dele, sentindo que aquele simples gesto carregava mais significado do que muitas promessas. Você já pensou em ir embora daqui? Perguntou ele de repente, quebrando o silêncio. Elisa demorou a responder. Muitas vezes, admitiu, mas nunca soube exatamente para onde. E agora? Insistiu, com cuidado. Ela olhou para as próprias mãos antes de erguer os olhos para ele. Agora eu penso menos em ir e mais em permanecer. Leonardo sentiu um alívio silencioso. Não era uma declaração definitiva, mas era suficiente. Ele se recostou, fechando os olhos por um instante, como se permitisse que aquela verdade se acomodasse dentro dele. Elisa observava o perfil dele, percebendo como a recuperação o deixava mais sereno, mais presente. Os dias seguintes passaram com uma harmonia delicada. Leonardo já conseguia caminhar sozinho por curtos períodos, embora aceitasse a ajuda de Elisa mais por vontade do que por necessidade. Eles criaram pequenos rituais. O café da manhã tomado perto da janela, as caminhadas lentas no jardim ao entardecer, as conversas baixas antes de dormir. Em uma dessas tardes, sentados novamente sob a árvore antiga, Leonardo parecia pensativo. Quando eu era mais novo, começou. Sempre acreditei que precisava conquistar o mundo antes de me permitir sentir qualquer coisa de verdade. E agora? Perguntou Elisa. Agora percebo que talvez eu tenha passado a vida inteira evitando exatamente isso, respondeu ele, olhando para ela. Elisa sentiu uma mistura de ternura e tristeza. Às vezes, a gente aprende tarde, disse. Mas aprende. Ele sorriu, concordando. O vento leve mexia as folhas acima deles, criando um som suave que envolvia o momento.
Leonardo estendeu a mão e tocou a dela, um gesto que já não parecia extraordinário, mas essencial. Você nunca me perguntou por que eu te contratei, comentou ele. Porque eu precisava de um trabalho, respondeu ela, quase brincando. Não só isso, disse ele. No dia da entrevista, você me olhou como se não estivesse pedindo nada. Nem aprovação, nem favor. Só oportunidade. Elisa se lembrou daquele dia e sorriu. Eu não sabia como fazer diferente. Foi exatamente isso, disse ele. Você foi diferente. O tempo continuava a fazer seu trabalho silencioso, aprofundando o que havia entre eles. Não havia grandes gestos, apenas constância. Ainda assim, Elisa sentia um peso crescente. A consciência de que aquela relação, por mais cuidadosa que fosse, não poderia permanecer escondida para sempre. Certa manhã, enquanto organizava a sala, ouviu vozes vindas do escritório. Reconheceu o tom firme de Leonardo ao telefone, falando de negócios, decisões, viagens futuras. Algo dentro dela se contraiu. Pela primeira vez, percebeu com clareza o quanto os mundos deles eram distantes. Quando ele saiu do escritório e a encontrou ali, percebeu imediatamente mudança em sua expressão. Aconteceu alguma coisa? Perguntou. Elisa respirou fundo. Você vai viajar quando estiver melhor, não vai? Leonardo não hesitou. Vou. Mas isso não significa que eu vá desaparecer. Eu sei, disse ela. Só preciso aprender a lidar com isso. Ele se aproximou, colocando as mãos nos ombros dela com cuidado. Eu não quero que você se sinta pequena na minha vida, disse. Nem posso ir. Ela levantou o olhar. Então não me trate como uma. As palavras saíram firmes, mais do que ela esperava. Leonardo ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo. Você tem razão, disse por fim. E eu prometo que vou tentar fazer melhor. Naquela noite, Elisa demorou a dormir. Pensava no futuro, nos caminhos possíveis, nos riscos. Gostava de Leonardo, mais do que imaginara ser capaz. Mas também temia perder a si mesma no processo. No quarto ao lado, Leonardo também permanecia acordado, pensando nela, nos limites invisíveis que ainda precisariam ser atravessados. Os dias seguintes trouxeram uma leve tensão, não de afastamento, mas de consciência. Ambos sabiam que algo precisava ser dito em algum momento, mas nenhum tinha pressa. Preferiam construir, camada por camada, do que apressar uma verdade que ainda estava amadurecendo. Em uma tarde silenciosa, Leonardo pediu que Elisa se sentasse com ele na biblioteca. Era um espaço pouco usado, cheio de livros que raramente eram tocados. Quero te mostrar algo, disse ele. Ele puxou um livro antigo da estante e abriu em uma página marcada. Eu li isso há muitos anos, explicou, mas só agora faz sentido. Elisa leu o trecho em silêncio, sentindo as palavras ressoarem dentro dela. Falava sobre escolhas, sobre coragem, sobre o risco de amar sem garantias. É bonito, disse ela. É verdadeiro, respondeu ele. Pelo menos para mim. Agora. Ela fechou o livro e o devolveu a ele. Eu nunca pensei que minha vida fosse cruzar com a sua desse jeito, confessou. Nem eu, disse ele. Mas não quero fingir que isso é apenas um acaso. Eles se olharam longamente, e dessa vez Leonardo não se afastou. Aproximou-se lentamente, dando ela todo o tempo para decidir. Elisa sentiu o coração acelerar, mas permaneceu ali. Quando os lábios deles finalmente se tocaram, foi um beijo suave, contido, mais promessa do que certeza. Eles se separaram quase imediatamente, respirando fundo, conscientes do que aquele gesto significava. Eu queria que fosse assim, disse Elisa, em voz baixa. Eu também, respondeu ele. Depois disso, nada pareceu igual, mas tudo continuou no mesmo ritmo cuidadoso. O beijo não trouxe urgência, apenas clareza. Ambos sabiam que haviam cruzado um limite e que agora precisariam lidar com as consequências, boas e difíceis. Leonardo continuou a se recuperar, cada dia mais forte. Elisa, por sua vez, sentia-se mais confiante, mais consciente de seu próprio valor. Ainda havia medo, dúvidas, perguntas sem resposta, mas também havia algo sólido, construído com paciência e respeito. Numa noite calma, sentados novamente na sala, Leonardo segurou a mão dela e disse: Seja qual for o caminho que isso tome, eu não quero voltar a ser quem eu era antes.
Elisa apertou a mão dele de volta. Nem eu. O silêncio que se seguiu não era de incerteza, mas de contemplação. Ambos sabiam que a história estava longe de terminar, que novos desafios surgiriam, que o mundo externo em algum momento exigiria decisões mais claras. Por enquanto, porém, permitiam-se permanecer ali, juntos, deixando que o tempo continuasse a escrever, linha por linha, algo que nenhum dos dois havia planejado, mas que agora parecia impossível abandonar. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo som distante do relógio antigo marcando as horas. Elisa permaneceu sentada ao lado de Leonardo, sentindo o calor da mão dele ainda entrelaçada à sua. Não havia necessidade de palavras naquele momento. Tudo o que importava era aquela presença mútua, tranquila, consciente. Na manhã seguinte, a rotina retomou seu curso com uma leve diferença quase imperceptível. Os gestos eram os mesmos, os horários semelhantes, mas havia um cuidado maior nos olhares, uma atenção silenciosa em cada movimento. Leonardo acordou cedo, sentindo-se mais disposto, e encontrou Elisa na cozinha, preparando café. "Dormiu bem?" perguntou ele, apoiando-se na porta. Ela virou-se surpresa, mas sorriu ao vê-lo ali. "Melhor do que ontem", respondeu. "E você não devia estar em pé sozinho ainda." "Estou aprendendo a desobedecer um pouco", disse ele, brincando. Ela balançou a cabeça, aproximando-se para ajudá-lo a sentar. O toque entre eles já não causava hesitação, mas ainda despertava algo profundo. Leonardo observava cada detalhe do rosto dela, como se ainda estivesse se acostumando a ideias que aquela proximidade era real. "Hoje vem um fisioterapeuta", disse Elisa. "Depois disso, talvez você precise descansar mais. Se você prometer ficar por perto", respondeu ele. Ela assentiu, servindo café. Sentaram-se juntos à mesa, algo que antes não acontecia. A simplicidade daquele gesto fez Leonardo sorrir. Nunca imaginara que dividir uma refeição pudesse significar tanto. Com o passar dos dias, a recuperação avançava visivelmente. Leonardo já caminhava pelo jardim sem apoio, embora Elisa insistisse em acompanhá-lo. Eles conversavam sobre coisas pequenas, mas também sobre sonhos que nunca haviam sido ditos em voz alta. Ele falou sobre o desejo secreto de desacelerar, de viver algo que não fosse medido em resultados. Elisa falou sobre estudar, aprender mais, talvez um dia sair dali não por necessidade, mas por escolha. "Você merece escolher", disse ele, com firmeza. "Todos merecem", respondeu ela. Certa tarde, sentados novamente na biblioteca, Elisa folheava distraidamente um livro quando Leonardo a observou em silêncio. Havia algo diferente nela desde o beijo. Mais segura, mais consciente. Isso encantava e, ao mesmo tempo, o fazia refletir sobre o impacto que tinha em sua vida. "Elisa", chamou ele. "Oi", respondeu, levantando o olhar. "Se em algum momento isso tudo ficar pesado demais para você", ele hesitou. "Eu quero que você me diga." Ela fechou o livro e se aproximou. "Eu vou dizer, mas quero que você faça o mesmo." E prometeu. O acordo silencioso fortaleceu ainda mais o vínculo entre eles. Não era uma promessa de eternidade, mas de honestidade. E isso, para ambos, era mais valioso do que qualquer jura apressada. Naquela noite, a casa estava especialmente quieta. A chuva voltará a cair leve, criando um som constante que envolvia tudo. Leonardo convidou Elisa para ficar mais um pouco na sala, como faziam antes. Sentaram-se próximos, dividindo o mesmo cobertor. "Você lembra da primeira noite?" perguntou ele, de repente. "Lembro", respondeu ela, sorrindo de leve. "Eu estava morrendo de medo." "Eu também", confessou ele. "Mas foi a primeira vez que não tentei controlar nada." Ela apoiou a cabeça em seu ombro, com naturalidade. "Talvez seja por isso que deu certo." Leonardo passou o braço ao redor dela, com cuidado, sentindo o corpo dela relaxar contra o seu. Ficaram assim por longos minutos, apenas ouvindo a chuva, respirando juntos. Com o tempo, Leonardo começou a retomar pequenas decisões de trabalho. Reuniões por chamada, conversas rápidas, planos futuros. Elisa observava à distância, tentando entender onde se encaixaria naquele novo cenário. Não sentia ciúme, mas uma inquietação silenciosa. Uma noite, enquanto ele falava ao telefone, Elisa percebeu algo mudar dentro de si. Não era medo de perdê-lo,
mas de perder aquele espaço que haviam construído. Quando a ligação terminou, ela permaneceu em silêncio. Você ficou quieta, observou ele. Eu estava pensando, respondeu ela, sobre como as coisas vão ser quando tudo voltar ao normal. Leonardo se aproximou, sentando-se diante dela. Talvez o normal precise mudar, disse. Para mim, pelo menos. Eu não quero ser um intervalo na sua vida, disse ela, com sinceridade. Ele segurou o rosto dela com delicadeza. Você não é. Você é parte dela agora. Elisa sentiu os olhos marejarem, mas não se afastou. Então vamos continuar construindo, mesmo quando ficar difícil. Vamos, respondeu ele, sem hesitar. Os dias seguintes foram marcados por pequenas conquistas. Leonardo caminhava mais, ria mais, parecia mais presente. Elisa, por sua vez, sentia-se mais confiante, mais consciente de seus próprios limites. Eles aprendiam a ceder, a falar, a ouvir. Certa manhã, Leonardo recebeu uma mensagem que o deixou pensativo. Elisa percebeu imediatamente. Aconteceu alguma coisa. Perguntou. Um convite para viajar, respondeu ele. Um compromisso importante. Ela respirou fundo. E você vai? Ainda não sei, disse ele. Mas sei que nada disso é simples. Elisa sent you. Nunca é. Eles ficaram em silêncio, conscientes que aquela conversa não terminaria ali. Mas também sabiam que agora tinham algo que antes não existia, a vontade de enfrentar juntos o que viesse. Naquela noite, sentaram-se no jardim, olhando o céu estrelado. Leonardo segurou a mão dela com firmeza, como se quisesse ancorar aquele momento. Seja qual for o próximo passo, disse ele, eu quero que seja verdadeiro. Elisa encostou a cabeça em seu ombro. Então vamos continuar assim, um passo de cada vez. E enquanto o vento leve passava entre as árvores e a noite avançava silenciosa, ambos permaneciam ali, sabendo que a história que estavam vivendo ainda tinha muitas páginas em branco, prontas para serem preenchidas, sem pressa, sem certezas absolutas, apenas com a coragem tranquila de continuar. O vento noturno fazia as folhas sussurrarem acima deles, e Elisa fechou os olhos por um instante, permitindo-se apenas sentir. O banco de madeira estava frio, mas o calor do corpo de Leonardo ao seu lado mantinha confortável. Ele parecia pensativo, o olhar perdido no céu, como se tentasse encontrar respostas nas estrelas. Quando eu era mais novo, disse ele, quebrando o silêncio, achava que tudo precisava ter um plano claro. Início, meio e fim. Agora percebo que algumas coisas só pedem presença. Elisa abriu os olhos e o observou. Talvez porque nem tudo precise ser controlado para ser verdadeiro. Ele sorriu, virando o rosto na direção dela. Você sempre encontra um jeito simples de dizer coisas difíceis. Eu só digo o que sinto, respondeu ela. Leonardo respirou fundo, como se aquela resposta tivesse mais impacto do que aparentava. Ficaram ali mais um tempo, até que o frio da noite começou a se intensificar. Ele se levantou com cuidado, estendendo a mão para ela. Vamos entrar, disse. Não quero que você fique doente por minha causa. Elisa aceitou a mão dele e se levantou. O toque era firme, seguro, diferente do início, quando tudo parecia frágil demais. Caminharam juntos até a sala, onde a luz suave criava um ambiente acolhedor. Leonardo se acomodou no sofá, e Elisa sentou-se ao lado, como se aquele fosse agora o lugar natural dela. Amanhã eu vou falar com o médico sobre a viagem, disse ele, depois de alguns minutos. Quero saber exatamente quando posso ir. Elisa sentiu o coração apertar levemente, mas manteve a calma. Seja honesto com ele, disse. E com você. É o que estou tentando aprender, respondeu ele. A conversa se dissipou em silêncio, e Elisa se recostou no encosto do sofá, sentindo o cansaço do dia. Leonardo percebeu e puxou a manta sobre ambos. Ela não resistiu, permitindo-se encostar mais nele. O braço dele a envolveu com cuidado, e por um momento nenhum dos dois pensou em mais nada. A madrugada chegou sem que percebessem. Elisa acordou com o corpo um pouco rígido e percebeu que havia adormecido ali. Leonardo ainda dormia, a respiração tranquila, o rosto relaxado. Ela permaneceu imóvel, observando, sentindo uma ternura profunda. Havia algo quase sagrado naquela intimidade simples, naquela confiança silenciosa. Quando ele despertou,
encontrou o olhar dela sobre si. Bom dia, disse ele, com a voz ainda rouca. Bom dia, respondeu ela, sorrindo. Tom you mal? Pergunto, preocupado. Não, respondeu ela. Dormi? Diferente. Ele sorriu, compreendendo. Eu também. Elisa se levantou para preparar o café, e Leonardo a observou se afastar, sentindo uma mistura de gratidão e receio. Sabia que aquela proximidade mudava tudo, que não seria possível fingir que nada estava acontecendo quando o mundo externo começasse a exigir respostas. Durante a manhã, o médico chegou mais cedo do que o esperado. Avaliou Leonardo com atenção, testando movimentos, fazendo perguntas. Elisa acompanhava tudo em silêncio, mas atenta. Ao final, o médico assentiu, satisfeito. A recuperação está indo muito bem, disse. Com cuidado, você poderá viajar em algumas semanas. Leonardo agradeceu, mas permaneceu pensativo após a saída dele. Elisa percebeu imediatamente. Algumas semanas passam rápido, disse ela, tentando soar leve. Passam, concordou ele, e mudam muita coisa. Eles passaram o resto do dia juntos, mas havia uma tensão suave no ar, não desagradável, apenas consciente. À tarde, sentaram-se novamente na biblioteca. Leonardo parecia inquieto, levantando-se e sentando-se, como se organizasse pensamentos. Elisa, disse finalmente, quando eu for, não quero que isso signifique um fim. Ela respirou fundo. Eu também não. Mas não sei como será. Nem eu, admitiu ele. Só sei que não quero perder o que estamos construindo. Ela olhou com seriedade. Então não trate isso como algo temporário. Leonardo assentiu. Eu não trato. O tom da conversa não era dramático, mas carregado de importância. Ambos sabiam que estavam diante de algo que exigiria escolhas reais, não apenas sentimentos. Ainda assim, nenhum parecia disposto a recuar. À noite, Leonardo recebeu uma chamada importante. Elisa estava na cozinha quando ouviu a voz dele mudar, mais firme, mais distante. Aquilo despertou nela uma sensação estranha, não de ciúme, mas de alerta. Quando ele desligou, ela voltou à sala. Era sobre a viagem, disse ele. Querem que eu fique mais tempo fora do que previsto. Elisa sentiu o impacto, mas manteve a postura. E você? Eu disse que precisava pensar, respondeu ele. Pela primeira vez, não dei uma resposta imediata. Ela sorriu de leve. Isso é um começo. Eles se sentaram juntos novamente, mas o silêncio agora era mais carregado. Leonardo parecia lutar consigo mesmo. Elisa percebeu e colocou a mão sobre a dele. Seja qual for sua decisão, disse ela, não quero que seja por medo. Ele apertou a mão dela, nem a sua. Os dias seguintes passaram com essa expectativa silenciosa. Leonardo alternava momentos de leveza com períodos de introspecção. Elisa permanecia ao seu lado, sem pressionar, mas sem desaparecer. A presença dela se tornará um ponto de equilíbrio para ele. Em uma manhã clara, Leonardo acordou decidido. Encontrou Elisa no jardim, regando algumas plantas. Eu preciso te contar algo, disse. Ela desligou a mangueira e virou-se para ele. Diga, eu vou viajar, disse ele, com firmeza. Mas não como antes. Ela observou, esperando. Vou reduzir o tempo, reorganizar compromissos. E quero que você faça parte disso, de alguma forma. Elisa sentiu o coração bater mais rápido. O que você quer dizer? Quero que você venha me visitar quando puder, disse ele. Quero continuar isso, mesmo à distância. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo. Eu nunca pensei em sair daqui assim, disse. Mas também nunca pensei em sentir isso. Leonardo se aproximou. Não estou pedindo uma promessa eterna, disse. Só a chance de continuar. Elisa respirou fundo, sentindo o peso e a beleza daquela proposta. Então vamos tentar, disse ela. Um dia de cada vez. Ele sorriu, aliviado. É tudo o que eu quero. Eles se abraçaram, não com urgência, mas com uma intensidade tranquila. O futuro ainda era incerto, cheio de desafios e perguntas sem resposta. Mas naquele momento, ambos sabiam que haviam escolhido não fugir, não negar o que sentiam. Enquanto o sol subia no céu e o jardim se iluminava, Elisa permaneceu nos braços de Leonardo, sentindo que aquela história, longe de se encerrar, estava apenas entrando em uma nova fase,
mais complexa, mais real, onde cada passo exigiria coragem, paciência e a disposição de continuar, mesmo sem garantias, mesmo sem finais definidos. Elisa permaneceu em silêncio nos braços de Leonardo, sentindo o ritmo calmo da respiração dele se misturar ao seu. Pela primeira vez desde que tudo começara, não havia urgência de decidir, nem o medo imediato do amanhã. Havia apenas a consciência profunda de que aquele encontro improvável tinha transformado os dois de maneira irreversível. Os dias que se seguiram passaram rápidos demais. A mansão, que antes parecia apenas um local de trabalho para Elisa e um refúgio temporário para Leonardo, tornou-se cenário de despedidas silenciosas, de promessas não ditas. Eles não falaram muito sobre o momento da partida. Preferiram viver cada segundo restante com presença plena, como se o tempo, enfim, tivesse se tornado algo precioso demais para ser desperdiçado com ansiedade. Na última noite antes da viagem, sentaram-se juntos na sala, como tantas outras vezes. A chuva não caiu daquela vez. O céu estava limpo e a lua iluminava o ambiente com uma luz suave. Leonardo observava Elisa com atenção, como se quisesse gravar cada detalhe. O jeito como ela segurava a xícara, o movimento sutil dos lábios ao sorrir, a tranquilidade que agora parecia natural nela. Você mudou, disse ele, quebrando o silêncio. Nós mudamos, corrigiu ela, com um sorriso sereno. Leonardo assentiu. Ele sabia que era verdade. Não era apenas o amor nascente que os havia transformado, mas a coragem silenciosa de se enxergarem como realmente eram, sem máscaras, sem jogos. Ele se levantou e caminhou até a janela, observando o jardim que fora testemunha de tantos momentos decisivos. Durante muito tempo, disse ele, achei que minha vida já estivesse escrita, que eu só precisava seguir o roteiro. Você apareceu e rasgou esse roteiro inteiro. Elisa aproximou-se, ficando ao lado dele. Talvez porque você nunca tenha sido feito para viver algo tão previsível. Leonardo virou-se para ela e, sem pressa, segurou suas mãos. Eu não sei exatamente o que o futuro nos reserva, disse, mas sei que não quero um futuro onde você seja apenas uma lembrança bonita. Os olhos de Elisa se encheram de emoção, mas sua voz permaneceu firme. Então não me transforme em lembrança. Continue present. Mesmo longe. Na manhã seguinte, o carro aguardava no pátio. As malas estavam prontas. O mundo externo finalmente invadia aquele espaço protegido que haviam construído. Elisa acompanhou Leonardo até a porta, sentindo o peso real da despedida. Não havia drama exagerado, apenas a intensidade silenciosa de dois corações que sabiam o valor do que haviam encontrado. Leonardo parou diante dela, hesitando por um instante, como se quisesse prolongar aquele momento indefinidamente. Eu volto, disse, com convicção. Não porque prometi, mas porque escolhi. Elisa sorriu, contendo as lágrimas. Eu vou estar aqui, não esperando, vivendo, mas com o coração aberto. Ele a puxou para um abraço profundo, demorado, como se quisesse levar consigo não apenas a memória, mas a essência dela. Quando se afastaram, seus olhos se encontraram mais uma vez, cheios de tudo que não precisava ser dito. O carro partiu lentamente e Elisa permaneceu ali, observando até que ele desaparecesse. Pela primeira vez, a despedida não trouxe vazio, trouxe força. Ela respirou fundo e voltou para dentro da casa, consciente de que sua vida não girava mais apenas em torno daquele lugar. Algo dentro dela havia despertado, um senso de valor próprio, de possibilidade. As semanas seguintes foram desafiadoras. A mansão parecia grande demais outra vez, silenciosa demais. Mas Elisa não se perdeu. Inscreveu-se em cursos, começou a estudar à noite, abriu espaço para sonhos que antes pareciam distantes. As mensagens de Leonardo chegavam regularmente, cheias de pequenas histórias, de saudade contida, de planos sendo lentamente redesenhados. E então, em um dia comum, um envelope chegou com o nome dela escrito à mão. Elisa reconheceu imediatamente a caligrafia. Dentro, havia uma carta simples, mas carregada de significado. Leonardo escrevia sobre escolhas difíceis, sobre reuniões canceladas, sobre a sensação estranha de perceber que sucesso algum fazia sentido se não pudesse ser compartilhado. Você me ensinou, dizia a carta, que o amor não é algo que se encaixa na vida depois que tudo está pronto. Ele constrói a vida junto.
Meses depois, quando Leonardo finalmente voltou, nada parecia exatamente igual, e isso era bom. Eles se encontraram sem pressa, sem a ansiedade do início, com a maturidade de quem atravessara a distância sem perder a essência. Não eram mais apenas o milionário ferido e a empregada silenciosa. Eram duas pessoas jovens que haviam crescido juntas, mesmo separadas. Caminharam novamente pelo jardim, agora com passos seguros. Ainda parece irreal, disse Elisa. Real demais para ser ignorado, respondeu ele. Leonardo não fez grandes discursos. Apenas segurou a mão dela e a conduziu até a árvore antiga, onde tudo parecia sempre começar. Ali, olhando nos olhos dela, disse algo simples, mas definitivo. Eu não quero voltar para uma vida onde o amor seja um detalhe. Quero construir algo verdadeiro, com você. Elisa não respondeu imediatamente. Observou aquele homem que aprenderá a se despir de títulos e expectativas, que escolhera vulnerabilidade em vez de controle. Então sorriu, um sorriso pleno, consciente. Então vamos construir, disse. Não uma história perfeita, mas uma honesta. Eles se abraçaram, não como quem sela um final, mas como quem aceita um começo real. O futuro continuava incerto, cheio de desafios e ajustes. Mas agora havia algo sólido sustentando cada passo, escolha, respeito e um amor que não nasceu da pressa, mas da presença. E assim, entre caminhos improváveis e encontros inesperados, aquela história provou que o amor mais profundo não surge do desejo imediato, mas a coragem de permanecer quando tudo poderia ser mais fácil se fosse abandonado. Dois corações jovens, de mundos distintos, encontraram no outro não um escape, mas um lar. E enquanto o tempo seguia seu curso, levando consigo as dúvidas, trazendo novas possibilidades, uma certeza permanecia intacta. Algumas histórias não começam para terminar rápido. Começam para transformar tudo que tocam, para sempre.